Fala, meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses caras aqui, ó. Essa dupla aqui dinâmica, né? Meus peixes preferidos, sem sombra de dúvidas, que são os Oscars. Hoje eu vou dar umas dicas para vocês aí de como vocês podem fazer para o seu peixe Oscar crescer mais rápido e de repente até tirar algumas dúvidas do porquê que eles não estão crescendo rápido, para quem tem essa dúvida. Porque muitas pessoas me perguntam: Matheus, todo mundo fala que o Oscar cresce rápido, mas os meus não estão crescendo. O que pode ser? Ou então tem aquela pergunta ao contrário, né, Matheus? Como que eu posso fazer para os meus peixes Oscars crescerem mais rápido? Enfim, no vídeo de hoje nós vamos trocar essa ideia aí, falar para vocês o porquê que meus peixes Oscars, na minha opinião, eles crescem bem rápido e de forma também saudável, né? Não adianta nada a gente só acelerar o crescimento do animal, só engordar o animal, mas não engordar o animal, assim, não fazer o animal crescer da forma correta, da forma saudável. Então o vídeo de hoje é focado nesse assunto, beleza? Peixe Oscar, né? O ciclídeo Oscar, para quem não tá por dentro, é um peixe que é oriundo da bacia amazônica. Esse daqui especificamente é da espécie Astronotus ocellatus. São exemplares que com essa coloração nós não encontramos na natureza, né? São aprimorados geneticamente. Há uma seleção aí nos criadores, né? Na galera que reproduz essa espécie, para que eles possam vir com essa marcação aqui que vocês estão vendo. Tanto esse daqui, que é o Oscar Red Tiger, quanto esse daqui, que é o Oscar Bronze, né? Ou o Red Ruby, também tem essa variação aí, e inclusive eu me perco um pouco nas variações. Mas como o foco do vídeo hoje é falar sobre crescimento, vamos começar falando sobre essa questão de genética. Já que eu falei sobre a questão da reprodução dele em cativeiro, né? A genética do animal também influencia na questão do crescimento dele. Então, não existe uma regra assim: ah, meu Oscar vai ficar com quantos centímetros na fase adulta. Eu já vi Oscar aí na fase adulta e já velhinho com 30 centímetros, mas também já vi Oscar velhinho com 40 centímetros, podendo passar desses 40 centímetros. Então a questão genética é um dos fatores assim que influencia bastante para o crescimento do animal. Também a espécie, né? A espécie em si, porque hoje nós temos 3 espécies descritas de Oscar. Esse daqui é o Astronotus ocellatus, que é o mais comum que a gente encontra. Tem o Astronotus crassipinis, que é mais conhecido como Oscar Bumblebee, e tem o recentemente descrito Astronotus micos, que é um Oscar que ocorre aí pela Venezuela, beleza? Né? Então, dependendo da espécie, pode ser que ele cresça um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, também envolve a questão genética, né? Porque espécies diferentes possuem a genética diferente também, obviamente. O que a gente pode usar como parâmetro são os pais, né? Mas nem sempre a gente tem acesso aos pais dos exemplares que nós compramos para os nossos aquários, né? Então, para quem tem acesso, né, aos pais, né, as matrizes, chamo de matrizes, né? Você já vai conseguir ter uma noção de como que o seu, né, o que você comprou, o que você pegou, vai ter o tamanho na fase adulta. Mas o Oscar normalmente fica na faixa aí dos 30 a 35 centímetros. É o padrão, né, o tamanho normal desses animais, dessa espécie aqui na fase adulta. Então a genética, sim, é o primeiro fator aí que vai influenciar no crescimento, seja no tamanho final, né, no tamanho dele adulto, ou então na velocidade em que ele vai crescer, na velocidade em que ele vai chegar na fase adulta. Aproveitando que eu falei de velocidade, eu vou sempre puxando um gancho atrás do outro aqui para vocês entenderem melhor. Velocidade de crescimento. Quanto tempo o Oscar leva para chegar aos 20 centímetros, 25 centímetros, Matheus? Mais uma vez, não existe uma receita. Tudo que eu vou falar aqui para vocês não é uma regra, mas é muito próximo do que acontece com os animais mesmo nos aquários de vocês. Os Oscars, eles crescem em média por mês 2 centímetros, né? Em média, ou seja, eles podem crescer mais ou menos do que isso. Atendendo os requisitos aí dos animais, né, de criação, ele vai crescer mais ou menos nessa faixa aí de 2 centímetros por mês. Ah, então, Matheus, você quer dizer que eu pegando um Oscar de 5 centímetros em um ano, ele vai chegar a 25 centímetros? Sim, em um ano, com certeza, assim, atendendo os requisitos mínimos, mais uma vez aí, de criação desse animal, em um ano, esse Oscar chega aos 25 centímetros. Agora, quais são esses requisitos mínimos, né, para que o Oscar possa crescer nessa faixa aí de 2 centímetros a 2,5 centímetros por mês? Primeiro deles, e o mais óbvio, o mais comentado, né, a alimentação. A alimentação, com certeza, é o mais importante de todos, né? Não
não necessariamente você precisa oferecer a ração mais cara, mas uma ração que vá atender bem nutricionalmente o Oscar. O Oscar, por mais que muitos falem aí que ele é um peixe carnívoro, na verdade, o Oscar ele é um peixe onívoro com grande tendência carnívora. É claro que numa dieta para o Oscar, ele será muito bem-vinda a proteína animal, né? Principalmente proteína aí oriunda de insetos, cara. Eu tive uma experiência no último ano aí, nos últimos meses pelo menos, né? Utilizando proteína oriunda de insetos, e eu tive um excelente resultado, tanto na coloração dos peixes, quanto no crescimento deles, tá bom? Não quero nem fazer propaganda, não vou falar de marca de ração nesse vídeo, por mais que eu tenha uma ração preferida aqui. Eu não quero falar de marca de ração, né? Mas pro final do vídeo eu mostro para vocês as rações que eu estou utilizando, para não perder tempo durante o conteúdo. Mas, pela experiência que eu tive, uma ração com proteína oriunda de insetos vai muito bem com os Oscars. São peixes também que têm uma certa deficiência em vitamina C. Então, se você puder fazer um suplemento ou selecionar uma ração aí como suplementação que seja rica em vitamina C, para eles será excelente também, não só para o crescimento, mas também para a saúde deles, né? Para a imunidade, enfim. A alimentação do Oscar ela deve ser oferecida de 2 a 3 vezes por dia, beleza? Eu aqui no meu aquário ofereço 2 vezes por dia, de manhã e à noite. De manhã na hora que eu estou saindo para o trabalho, né, que não é tão cedo, mas também não é tão tarde, né, eu já venho aqui e ofereço umas 9 horas da manhã, assim, mais ou menos, e à noite, umas 8 horas da noite, assim, mais ou menos, que é o horário que eu estou chegando no trabalho, eu vou e ofereço novamente. Então, 2 vezes ao dia, sem exagero, né, obviamente que a gente não pode esquecer da qualidade da água do aquário enquanto nós estivermos alimentando nossos animais. Então, 2 vezes ao dia, acho que já é o suficiente para a gente alimentar bem os nossos Oscars. São peixes bem vorazes, né, dificilmente um Oscar não come ou come pouco, né? Se ele está comendo pouco ou não está comendo, tem alguma coisa de errada com ele, vocês podem ter certeza disso. Pode ser algum problema intestinal, bactéria intestinal, enfim, que é comum no caso dos ciclídeos. Então, se ele não está comendo direito, verifique bem isso aí. Não recomendo, em hipótese alguma, aquelas rações de engorda, né? Eu sei que muitas pessoas aí têm acesso a algumas lojas que oferecem para os clientes rações de engorda, né? Sem preconceito também no que eu vou falar aqui agora, tá, galera? É porque eu já vivenciei isso e já frequentei muitas feiras de aquarismo. E a gente sabe que em feiras de aquarismo também a gente acaba, não feiras de aquarismo necessariamente, mas barracas de aquarismo em feira, né? É comum a gente encontrar aquelas rações que normalmente não tem rótulo, não tem marca, né? Que o pessoal fala que é ração para acelerar crescimento, né? A ração de engorda. Normalmente aquelas rações são utilizadas com tilápias, pintados de açude, né? E que realmente acelera o crescimento do animal, só que eles não crescem da forma correta. Aquela ração normalmente ela tem uma alta concentração de gordura e isso não é bom para os peixes. Então eu não recomendo esse tipo de ração. Fiquem ligados nisso aí, porque eu sei que em algum momento alguém chegou a oferecer essa ração para vocês, ou se ainda não ofereceu, um dia vão oferecer. Então fiquem atentos. Rações como as importadas, Tropical, Sera, Tetra, JBL também. JBL tem uma linha de ração muito boa para jumbos. As nacionais nós temos Poitara, Nutricon, Maramar, só que dessas 3, a Poitara é a minha preferida, tá? A Poitara é a que eu mais utilizo aqui nos meus aquários. Essas marcas de rações que eu citei agora, né, na minha opinião, são as melhores para vocês oferecerem aí para os seus Oscars, né, e para todos os outros ciclídeos aí que vocês possuem nos seus respectivos aquários. Beleza? Então a questão da dieta é basicamente isso. Peixe onívoro com tendência carnívora, só que eles se dão melhor, né, com uma ração onde se tem uma proteína oriunda de insetos. Alimentação 2 vezes ao dia, sem exageros, não precisa, quanto mais ração jogar o melhor. Não existe isso, né? O peixe tem um limite ali, ele vai comer até determinado ponto e depois, se ele continuar pegando a ração, na verdade ele nem vai estar comendo. Ele só vai estar triturando a ração e jogando fora. Inclusive isso é muito comum de Oscar, né? Na observação que eu tenho experiência aí com o Oscar, nesse tempo todo, né, eu observo que às vezes o Oscar come para não deixar os outros peixes comerem. Né? Isso, inclusive, é uma questão instintiva aí do animal, dele simplesmente comer para retardar o crescimento dos outros. E às vezes é por isso, inclusive, que a gente vê o Oscar crescendo mais rápido do que os outros peixes, os outros ciclídeos, né? Principalmente dos nossos aquários. Ainda falando sobre alimentação, eu não recomendo a utilização de alimento vivo, principalmente peixes vivos, para os Oscars. Né? Além de eles ficarem dependentes do alimento vivo, eles se acostumam muito fácil
no alimento vivo, ou seja, de tanto você oferecer alimento vivo, eles vão se acostumar somente ao alimento vivo, vão parar de pegar ração. E isso não é bom, até porque o peixe vivo não vai oferecer a ele todos os nutrientes que eles precisam, né, para se desenvolver. Então, você achar que oferecer alimento vivo vai estar acelerando o crescimento do peixe de forma saudável, está equivocado, tá? O alimento vivo ele não vai acelerar de forma saudável o crescimento dos oscars, né? Inclusive, os alimentos vivos podem trazer várias doenças para os aquários de vocês, né? E trazendo doença, você vai estar fazendo, né, o efeito contrário, né? Porque o peixe vai ficar estressado, né, com essa questão aí da doença que ele vai pegar do alimento vivo, que normalmente os alimentos vivos, cara, dificilmente a gente consegue controlar o que a gente vai estar oferecendo ali para ele. Vai ficar doente, vai ficar estressado, vai correr risco de vida, inclusive, então não vale a pena ficar oferecendo alimento vivo, né? E se vocês forem oferecer algum tipo de alimento vivo, não necessariamente somente os peixes, né? Se vocês oferecerem, por exemplo, tenébrios, bloodworms, veja bem de onde vocês estão comprando, né? Porque tenébrios e bloodworms também podem trazer doenças para os nossos aquários, né? E eles também não podem ser oferecidos com muita frequência. Tenebre, por exemplo, eu recomendo aí uma vezinha por semana, já vai ser o suficiente. Bloodworms também são excelentes petiscos, mas não são excelentes para vocês adicionarem como se fosse a alimentação principal dos seus peixes. Beleza? Eu falei aí um pouco sobre alimentação, tem muita coisa para falar. Se eu for ficar me estendendo aqui no assunto de alimentação, vamos ficar quase o vídeo todo falando somente disso. Mas sobre alimentação é basicamente isso. Uma ração de qualidade, lembrando que a ração de qualidade não é ração cara, tá bom? Se vocês quiserem comprar uma ração cara e de qualidade, aí vai depender do bolso de vocês. Mas hoje nós temos rações nacionais que vão atender bem os nossos peixes. São peixes também que gostam aí de camarões mortos, né? Pedacinhos de camarão mesmo que nós consumimos, filé de tilápia, sardinha também. Mais uma vez, sempre como aperitivo, petiscos e nunca como alimento principal para eles, beleza? Senão eles vão desacostumar da ração, né? E aí eles vão parar de comer ração e vão ficar dependentes somente desses outros alimentos alternativos, beleza? Outra questão importante, nós acabamos de falar sobre a questão da ração, né? E eu falei para vocês, se a gente acabar exagerando na quantidade de alimentos ou então deixando sobras aí dentro do aquário, a gente vai acabar degradando um pouco a qualidade da água dos nossos aquários. Então evitem o exagero nas rações e se preocupem muito com a qualidade da água dos seus aquários, beleza? Tanto nos parâmetros quanto na qualidade da água em si, né? Na filtragem da água, a remoção dos compostos nitrogenados aí, que no caso são amônia e nitrito. Os oscars normalmente vivem em água ácida, né? Água aí que vai de 6,5 a 7 é o que é o mais recomendado para eles, mas pode passar um pouquinho disso aí, podendo chegar aí a 7,4. Só que o mais comum é ficar nessa faixa entre 6,5 e 7. Aqui no meu aquário, por exemplo, eu sempre estou mantendo entre 6,6 e 6,8. Né, que no meu ponto de vista e na experiência que eu tenho, foi o melhor pH que eu já mantive para esses animais aqui. A dureza da água, por incrível que pareça, muitas pessoas não falam sobre dureza de água, né? Dureza geral, no caso. Né? E eu me preocupo com a dureza desse aquário aqui. Né? Por quê? Porque a dureza basicamente é a quantidade de sais minerais que nós vamos ter na água dos nossos aquários. E os sais minerais, dependendo do peixe, obviamente, na verdade, acho que na maioria das espécies de peixe que nós temos aí de água doce, os sais minerais são realmente muito importantes e, ao mesmo tempo, muito negligenciados. Né? Eu adiciono aqui um complexo de sais minerais, né, justamente para que eu possa oferecer para ele a quantidade de cálcio, magnésio, potássio, ideal para o crescimento desses animais, né, e a manutenção da beleza deles, dessa coloração, né, e acaba influenciando também na questão da imunidade, da saúde deles de um modo geral. Né? Eu aqui adiciono, até peguei aqui para mostrar para vocês, esse produto aqui eu só vou mostrar para vocês porque é o que eu utilizo, mas existem outros aí pelo mercado, tá? Que é o Salt America da Reflowers, né? Aqui a gente vai ver até uma imagem de disco, aqui na frente tem escrito minerais que promovem a reprodução e dão um boom, né? Dão um upgrade na coloração, ideais para ciclídeos sul-americanos. Enfim, basicamente o que temos aqui são minerais que nós encontramos nas águas, né? Daqui dos rios sul-americanos, dos rios amazônicos principalmente. Né? Então esses minerais vão nos ajudar também a manter um crescimento saudável dos animais e acaba, de certa forma, também ajudando na aceleração desse crescimento. Eu não tenho muito controle do nível de GH, tá, galera? Do grau de GH que eu tô mantendo. Mas normalmente está batendo entre 6 e 10 graus, normalmente não passa disso. É sempre entre 6 e 10 graus, é uma quantidade bem bacana aqui para eles. Lembrando aí, cara, acho que é importante, mesmo que vocês façam uma mistura caseira, né, para elevar o GH do aquário de vocês aí, né, para aumentar a quantidade de sais minerais dissolvidos. Cara, sais minerais são muito importantes para qualquer ser vivo,
né? E com os peixes não é diferente. Então, acho que cultuar um pouco dessa cultura aí de adicionar sais minerais na água de aquários jumbos, eu acho muito importante. Existem vários outros nacionais também que tem um custo mais acessível. Eu gosto dessa da Reflowers porque ele é muito completo, né? Eu estou utilizando aqui no meu aquário e está dando muito certo. Um bom sistema de filtragem, procurando deixar sempre amônia, nitrito próximos a zero ou zerados, né? Eu sei que aquário jumbo é difícil a gente manter zerado. No meu aquário aqui, por exemplo, eu sempre estou mantendo 0,25, no máximo bate aí 0,50 nos dias mais caóticos, quando eu dou uma vacilada assim na TPA, né? Mas eu sempre procuro manter entre 0,25 e 0, né? Lembrando que o pH ácido, a amônia é muito menos tóxica porque a gente tem uma quantidade de hidrogênio livre bem maior. Então, quanto mais hidrogênio livre, né, menos tóxica se torna a amônia, porque na verdade a amônia vira amônio, né, que é um composto não tóxico aos nossos peixes. Então 0,25, 0,50 num pH 6,6, 6,8 é super de boa, não é tóxico para os animais. Mas se for acima disso aí, já é preocupante. Então fiquem sempre ligados nisso aí. Procurar sempre manter uma boa qualidade de água aí para os nossos peixes. A temperatura do aquário também, obviamente, é extremamente importante. Tem muitas pessoas que falam, eleva a temperatura acima de 30 graus que vai acelerar o metabolismo do peixe, ele vai comer mais. Realmente, você vai acelerar o metabolismo do peixe, ele vai comer mais, só que ele não vai crescer de forma saudável, né? Ele vai crescer ali sob um estresse da temperatura alta, metabolismo acelerado, um peixe mais agressivo. Então, eu não recomendo que vocês elevem tanto assim a temperatura, né? A temperatura vai e passe dos 30 graus. O que eu recomendo para a temperatura de Oscar, quero elevar a temperatura, cara, coloque a temperatura no máximo aí em 28 graus do aquário, beleza? 26, 28 graus, já vai ser uma temperatura assim ideal, né? A temperatura, ela acaba influenciando, mas eu acho que é algo assim que mexer na temperatura do aquário não vai valer a pena, né? Acelerar o crescimento do peixe dessa forma. Beleza? Então deixa a temperatura aí no máximo em 28 graus e você não vai estar perdendo nada com isso, beleza? O mais importante entre temperatura alta e temperatura baixa, o mais importante é você manter a temperatura estável, evitar oscilações. Evitem ao máximo oscilações de temperatura, isso não faz bem ao peixe, né? Na verdade isso estressa o animal e o estresse acarreta vários outros problemas, né? Sim, o estresse influencia no crescimento, né? No quanto o seu peixe vai crescer, no quão rápido ele vai crescer, né? Agora, um assunto que eu realmente acho que influencia e muito no crescimento do animal é o espaço disponível. É quanto de espaço esse animal vai ter para poder crescer. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu sei que tem muitas pessoas que acabam pegando o Oscar e colocando no aquário aí de 100, 150 litros, e às vezes querem comparar com o Oscar que vive num aquário igual o meu. Meu aquário aqui ele tem 720 litros. São 2 metros por 60 a 60. Né? Aí pergunto, Matheus, por que o Oscar no seu aquário cresce mais rápido do que no meu? O tamanho disponível influencia muito no quão rápido o peixe vai crescer no seu aquário. Isso não é só pro Oscar não, tá, galera? Como a gente tá falando dele principalmente, o tamanho do aquário sim vai influenciar no quão rápido o seu peixe, o seu Oscar, né, vai crescer. Então, quanto maior o aquário, mais rápido ele cresce e maior ele fica também. Eu já vi pessoas aí colocando os Oscars em tanques, cara, e eles mais do que dobrando de tamanho de um mês para o outro. Por exemplo, num mês eles estão com 6 centímetros e no outro estão com 12. Então, se vocês forem analisar, né, de um mês para o outro, mais 6 centímetros. Eu falei para vocês que a média é 2 centímetros, né? Então, você imagina, seu peixe de um mês para o outro dobrar de tamanho. Né? Isso, o tanque, né, no caso, ele pode proporcionar isso para a gente também. Uma caixa d'água, por exemplo, dependendo do tamanho da caixa d'água, ela pode oferecer, né, isso pra gente. Então o tamanho do ambiente onde esse Oscar vive, sim, vai influenciar e muito no tamanho dele. Arrisco dizer que de tudo que eu falei aqui pra vocês, o tamanho do tanque é o que mais vai influenciar. Claro que tudo isso que eu falei pra vocês anteriormente é para que ele cresça de forma saudável, né? Então pode sim ser que o animal cresça rápido, mas que ele não cresça saudável, né? Que ele cresça aí, de repente, até com vários problemas de saúde. Então é muito importante que a gente tente manter sempre um equilíbrio. Não adianta nada você dar espaço para ele, mas não dar qualidade de água, não dar qualidade de alimentação, entendeu? Então é sempre importante manter o equilíbrio. Vamos dar espaço, vamos dar qualidade de alimentação, vamos dar qualidade de água, que assim ele vai crescer rápido e saudável e bonito, né? Vai ver coloridão, bonitão assim. Inclusive, os Oscars que ficam em tanques, principalmente tanques que ficam expostos ao sol, eles pegam colorações diferentes dos Oscars que vivem em aquários. Então é muito comum a gente ver Oscar aí que vive em tanques
expostos à luz do sol, luz do dia, ou que bate luz diretamente do sol, com a marcação mais avermelhada, né? O Oscar, ele basicamente pega aí meio que um bronzeado e acaba ficando mais avermelhado. Isso é muito normal. Inclusive, eu já vi muitos amigos aí que compraram o Oscar com essa coloração avermelhada, que viviam em tanques, e depois ele perdeu a coloração, né? Porque a exposição ao sol diminuiu drasticamente. Então isso também pode influenciar e às vezes pode até enganar o pessoal. O pessoal às vezes acha que o peixe colorido, vermelhão lá, com a coloração bombando, ele tá saudável. Às vezes não, às vezes é só a questão da exposição do animal ao sol aí, que acaba influenciando na coloração dele. E muda muito, muda bastante mesmo, galera. Agora, para finalizar as dicas aqui, galera, isso daqui não é nem uma dica para crescimento, para acelerar o crescimento do peixe, mas uma dica aí para quem quer ver os peixes mais saudáveis. Uma coisa que eu percebi é que um aquário com hardcape, com layout assim, né, simulando mais um ambiente natural para eles, acaba reduzindo muito o estresse do animal dentro do aquário. Às vezes a gente vê aquário sem nada, só vidro, água e peixe, né? Isso com certeza gera estresse para o animal, porque às vezes a gente tem um animal que tem um comportamento de interagir com o layout do aquário, com o substrato, por exemplo. Nós temos aqui, ó, o papagaio verdadeiro, que ele interage com o substrato do aquário. Nós temos os cascudos, que interagem com os troncos principalmente. Ali temos um pseudacântico que vive dentro daquele tronco ali, tem outro lá dentro também, né? Então nós temos animais aqui que demarcam o território de acordo com um layout, com o hardscape do aquário também. Então a gente procurando reproduzir um ambiente mais natural, ou tendo um layout bacana assim no nosso aquário, isso acaba reduzindo também o estresse do animal aqui dentro. Então pega essa dica aí para vocês. Eu particularmente gosto muito de aquário assim, ó, com troncos, rochas, substratos, né, tentando sempre simular um ambiente natural, né? Então espero que muitas pessoas possam aderir a essa ideia também ao longo do tempo, né, porque acabou sendo perdida aí durante esses anos de aquarismo aqui no Brasil, principalmente. Não sei se é a cultura lá de fora que está influenciando a cultura brasileira do aquarismo, né, porque lá fora, na Ásia principalmente, é muito comum a gente ver aquários sem nada, né, ou com só substrato, mas acredito que o ideal para os nossos animais é sempre procurar reproduzir um ambiente mais natural possível. E se vocês forem juntar tudo isso que eu falei para vocês durante o vídeo, vocês vão perceber que todos os fatores, eles acabam prevenindo doenças, eles acabam prevenindo com que os nossos animais fiquem doentes. A alimentação boa, boa qualidade de água, né, um bom espaço para eles, um aquário com o menos estresse possível. Falando em estresse, eu tô falando estresse, os caras estão queimando aqui meu filme, estão dando uma encarada aqui um no outro, mas é coisa normal de aquário de ciclídeo, galera. Eu arrisco dizer até que em aquário de ciclídeo é impossível a gente não ter esses atritos aqui. Ciclídeo é temperamental. É muito temperamental, ainda mais quando nós temos vários ciclídeos da mesma espécie dentro do mesmo aquário. Então, basicamente, seguindo tudo isso aí que eu falei durante o vídeo, a gente vai reduzir o estresse dentro dos nossos aquários e também fazer com que os animais evitem doenças, né? Eles fiquem com a imunidade sempre alta aí e fiquem mais resistentes a doenças. Isso também vai, com certeza, influenciar no crescimento do animal, porque um animal doente não cresce rápido, vocês podem ter certeza disso, ainda mais dependendo da doença aí que ele tenha, né? Ele às vezes pode comer e não engordar, e não crescer, né? Porque essa doença aí está influenciando no crescimento dele. Eu não quero entrar em muitos detalhes também porque é um assunto muito complexo, mas pode ter certeza, se o peixe está comendo muito e está magro, tem duas coisas aí que pode estar influenciando. Ou a ração é de baixíssima qualidade, que até a ração de baixa qualidade eu acho que isso é difícil de acontecer, ou então ele está doente. Existem várias outras dicas por aí pelo aquarismo, né, galera? Mas acho que no final das contas a gente tem que fazer tudo com um bom senso também, porque não adianta nada a gente tentar só procurar fazer com que o peixe cresça rápido, mas às vezes o peixe cresce rápido e não cresce saudável, né? Às vezes a gente só está preocupado em ver o bicho grande. Às vezes a pessoa, o aquarista é tão ansioso que ele acaba não se preocupando com a saúde do animal e só quer ver o bicho crescer, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso aí para não fazer cagada com os nossos animais aqui. Não adianta nada o peixe crescer rápido e não crescer com saúde, beleza? Se você que está assistindo sabe alguma outra dica de ouro aí, né, para fazer o nosso peixe crescer rápido e saudável, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia bacana por aí. Tranquilo? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Mais um conteúdo aí sobre jumbão.
Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!